E hoje a gente continua a nossa série de pregação no livro de Jonas. Eu não vou perguntar, talvez, quem teve a curiosidade de ler o livro de Jonas. Mas como eu disse semana passada, é um livro bem curto, de apenas 4 capítulos. E é uma história de alta adrenalina, onde você começa e não para mais. Você começar a história, você não vai parar, porque você vai querer ver o que acontece no final. E o tema de Jonas é graça e soberania. Esse é o tema de Jonas, o tema do livro todo. E hoje, em especial, o tema é Mar em Fúria. Já que eu falei que Jonas se compara a um filme, com um filme de muita emoção, peguei um título de um filme que é dramático, né? Mar em Fúria. E esse é o nosso tema de hoje. E eu queria rapidamente recapitular o que aconteceu com Jonas. Deus chegou para Jonas e disse: Jonas, vai para Nínive, que é a capital da Síria, onde hoje é o Iraque. Vai lá e fala para aquele pessoal que eles estão pecando contra Deus. E se eles não se arrependerem, serão castigados. Até aí tudo bem. Tirando o fato de que os assírios, os ninivitas, eram as piores pessoas da época. Eram os mais cruéis, que matavam as pessoas, degolavam, cortavam os membros e faziam de tudo coisas terríveis. Quando Jonas recebeu essa missão, ele resolveu obedecer a Deus. Só que não. Deus falou: Jonas, vai para Nínive, 800 quilômetros. O que Jonas fez? Vou para Tarsis, 3.000 quilômetros, do outro lado do mundo. E depois eu estava pesquisando, e na época, Tarsis, que era para onde Jonas queria fugir, era de fato o fim do mundo. Eles não tinham descoberto ainda o novo mundo. Então Tarsis era mesmo o lugar mais longe que ele podia ir. Tudo isso para fugir de Deus. Porque a ordem de Deus para pregar para os ninivitas foi demais para Jonas. Ele falou: Deus, me desculpe, mas dessa vez eu não vou obedecer. Eu vou fugir. Qualquer semelhança com a nossa vida não é mera coincidência. E a lição que a gente tira é que muitas vezes a palavra de Deus vem claramente a nós. E como Jonas, a gente quer fugir. Jonas pegou um barco e foi para Tarsis. E é aí que começa a nossa história de hoje. Eu vou ler com vocês aqui o texto. É um pouco comprido, mas dá para a gente acompanhar. E a gente precisa ler a história toda para poder fazer sentido. Tá bom? Então acompanhe comigo. Resumindo como terminou. Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão, tinha se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu, adivinha, sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês.
Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Olha que história. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E esse se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Mar em fúria. É ou não é? Alta adrenalina. Jonas tentou fugir de Deus. A tempestade veio. E aí foi a confusão que o texto descreve aqui. Então eu queria hoje com vocês refletir nesses detalhes muito importantes. Nós vamos entender a mensagem do Senhor nessa parte do livro de Jonas, observando 4 personagens. Tá bom? Então eu queria que você me acompanhasse nesse raciocínio, lembrando que Jonas trata da graça e da soberania de Deus. O primeiro personagem é a tempestade. Não é um personagem humano, mas ela tem um papel importante na história de Jonas. Por quê? Porque o texto diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Jonas estava fazendo o quê? Fugindo de Deus. Entrou no barco e foi para Tarsas. E aí Deus entrou em cena. Então a tempestade é esse primeiro personagem aqui. Porque ela não foi casual. Ela foi intencional. O texto é bem claro em dizer: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que acontece com a gente. O Salmo 139, que é um bom paralelo da história de Jonas, diz que Deus vê quando a gente se assenta, quando a gente levanta, o que a gente pensa, o que a gente fala, e antes de falar, Deus já sabe. E às vezes Deus permite que a gente vá desenrolando a nossa história. Ele fica de olho, ele vai olhando, eu e você, vivendo. Tá lá vai o Weber. Tá. Só que, dependendo da direção que a gente escolhe, dependendo da atitude que a gente toma, tem hora que Deus não fica só olhando. E tem hora que ele entra no jogo. Essa é a história da tempestade. Jonas decidiu fugir, Deus não falou nada. Jonas foi e pegou o barco, Deus não falou nada. Jonas entrou no barco, o barco foi embora, Deus falou: opa, até aqui tudo bem, Jonas. Daqui para frente, não. Então, a primeira lição que a gente aprende olhando para a tempestade é que quando a gente passa certos limites, quando a gente passa o limite da desobediência consumada, Deus sempre intervém. Algumas tempestades na nossa vida são propositadamente causadas por Deus. Não nos enganemos. Não são todas. Nós estamos num mundo caído, né? Cheio de problemas. Então tem tempestades que são simplesmente fruto de um mundo natural problemático. Mas algumas tempestades na nossa vida, é Deus que está soprando. Está soprando. Por quê? Por quê? Para nos alcançar. Para chamar a nossa atenção e para dizer: Jonas, estou de olho no que você está fazendo. Tempestade representa essa ação de Deus em resposta à nossa atitude. Quando ela é errada, Deus intervém. A palavra de Deus diz que Deus se opõe aos soberbos. Sabe o que é uma pessoa soberba? É uma pessoa orgulhosa, que não se submete, que acha que o que ele acha está certo.
Sempre. A Bíblia diz que Deus se opõe a esse tipo de coração. E não é uma oposição passiva, é uma oposição ativa. Não é só que ele bloqueia a passagem, ele corre atrás. Então é mais ou menos assim: Jonas, você está querendo desobedecer, né? Tô. Está querendo fugir, né? Tô. Está fugindo, está fugindo, está fugindo. Uma hora Deus fala assim: tempestade, vem aqui. Vai lá, vai buscar esse rapaz. Salmo 23 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Uma boa tradução no hebraico seria: bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias. Então Deus, ele manda a bondade e a misericórdia para nos proteger. Mas dependendo da nossa atitude, ele manda a tempestade também. E era isso que estava acontecendo com Jonas. Uma outra lição da tempestade é que o erro de uma pessoa sempre atinge outros. Nunca fica só circunscrito àquela pessoa que cometeu o pecado. Olha o que o texto diz: todos os marinheiros ficaram com medo. Gente, eles eram marinheiros. Eles estavam acostumados com o mar bravo. Mas aquela tempestade era diferente. E eles ficaram com medo. E eles atiraram as cargas ao mar. Sabe o que isso quer dizer? Prejuízo. Eles eram marinheiros. Eles dependiam, o sustento deles dependia deles levarem a carga daqui para lá. Só que chega no meio do caminho, eles têm que jogar fora a carga. Prejuízo. Por culpa de quem? Culpa deles? Não. Culpa do Jonas. Ah, mas isso não é justo. Calma aí, depois a gente vai discutir isso. Mas a lição nesse momento é: o erro de uma pessoa sempre respinga nos outros. Seja pelo medo, pelo pânico, pelo prejuízo. E se a gente observar algumas condutas de algumas pessoas, e talvez até a nossa mesma, a gente vai descobrir que isso é muito trágico. Que às vezes o meu erro prejudica outras pessoas. Deixa as pessoas com medo. Traz prejuízo. O pastor Matthew Henry, ele diz que o pecado da desobediência, palavras dele, né, sempre trará tempestades para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa família, para a igreja. Eu vi essa semana uma notícia que me deixou muito triste. Muito triste. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar no pastor Bill Hybels. Um pastor que, assim, é uma referência para o mundo inteiro. Pastor americano. Uma referência, já li muitos livros dele, já usei para muitos trabalhos. Pastor de uma igreja enorme em Chicago, mais de 25 mil pessoas na igreja dele. E essa semana toda a liderança pediu demissão, porque descobriram que ao longo de alguns anos ele tinha cometido alguns pecados, alguns comportamentos impróprios em relação a algumas mulheres. O erro de uma pessoa sempre atinge outras. Que pena. Que pena mesmo. Mas isso é verdade a nosso respeito também. Às vezes a nossa falta de submissão a Deus pode trazer pânico para as pessoas e pode até trazer prejuízo. Lembra daquela música? Com Cristo no barco tudo vai muito bem? Lembra? Só quem cresceu na igreja que sabe, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Com Jonas no barco tudo vai muito mal. Com Jonas no barco é só pepino. Tiveram que jogar o sustento deles fora. Aonde quer que haja um homem, uma mulher ou um jovem fugindo de Deus em desobediência, é só uma questão de tempo até a tempestade chegar. Vou repetir. Onde quer que haja um homem, uma mulher ou um jovem fugindo de Deus, é só uma questão de tempo até a tempestade chegar. Ei, pastor, está rogando praga? Não, estou lendo a Bíblia. Então a gente precisa fazer essa reflexão. A gente precisa mudar a nossa conduta antes da tempestade chegar. Talvez você aqui hoje, a tempestade não te alcançou ainda. Pela graça de Deus, pela misericórdia. Mas talvez você já está vendo as nuvens pretas. E você está vendo que a tempestade vai chegar.
E a minha palavra com muito amor e carinho é: mude o que precisa, muda de direção. Não fuja do Senhor. Amém? Essa é a lição da tempestade. Às vezes a gente gosta muito da ideia de Jesus, daquela história de Jesus acalmando a tempestade. É uma história muito bonita. Mas às vezes Deus também começa as tempestades. E se a gente está com a conduta errada, Ele vai começar uma tempestade na nossa vida. Para o nosso próprio bem, como a gente vai ver no restante da história. Os segundos personagens são os marinheiros. E como eu disse, eles estavam acostumados com tempestades, né? E ali o mar Mediterrâneo, que era onde essa rota, onde eles estavam, é um lugar que tem tempestades repentinas mesmo. Estava pesquisando e eles falam que de vez em quando o mar está tranquilo e do nada fica tudo agitado. Mas aqueles homens perceberam que tinha alguma coisa diferente. O texto diz assim, ó: então os marinheiros combinaram entre si, vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Não era uma tempestade. Eles perceberam que era uma desgraça. No próximo versículo diz, eles chamam de calamidade. Então, a lição aqui dos marinheiros é uma lição assim que tem até uma dose de ironia. Quando a gente observa. Porque os marinheiros que eram pagãos, eles tinham mais temor aos seus deuses falsos do que Jonas ao Deus verdadeiro. Olha lá o que diz o texto. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Eles confiavam naquilo que eles acreditavam, mesmo que fosse falso. Eles não sabiam ainda que era falso. Mas eles acreditavam naquilo que eles achavam certo, e quem tinha a verdade não estava nem aí. Qual é a lição aqui? A lição é que, às vezes, pessoas que não conhecem a verdade demonstram mais fé naquilo que nem é verdade do que alguém que conhece a verdade. E essa é uma lição irônica, porque não é para ser assim. Essa é a primeira lição dos marinheiros. A segunda lição é que eles tiveram mais compaixão de Jonas do que Jonas de Nínive. Porque depois que eles conversaram com Jonas, deixa eu mostrar aqui. Que Jonas falou assim: gente, vocês vão ter que me jogar fora do barco. Aí eles ficaram com pena de Jonas. Olha o que o texto diz. Então eles clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Ou seja, eles ficaram preocupados de matar Jonas, de jogar Jonas para fora do barco. E essa é uma outra lição irônica, porque eles que não conheciam a Deus, ficaram com dó de jogar Jonas no barco, e sendo que Jonas estava fugindo de Deus, porque ele não teve compaixão nenhuma dos assírios. E essa é uma outra lição, de que às vezes as pessoas que não conhecem a Deus tomam posturas mais certas do que aqueles que conhecem. Na década de 60, o racismo estava em alta nos Estados Unidos. Vocês sabem bem as histórias, né? Mas a coisa era séria. E eu estava ouvindo um pastor e ele estava dizendo que a igreja perdeu uma oportunidade muito boa de se posicionar a favor da igualdade. E a igreja se omitiu. E quem tomou o lugar de defender a causa dos negros? Hollywood. Através de filmes e alguns atores que não tinham nada a ver com Deus ou com a verdade. Então hoje ainda acontece. Às vezes a gente encontra pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a verdade, mas que demonstram muito mais fé naquilo, enganosamente, do que alguém que conhece a verdade, mas se esconde. Então a lição dos marinheiros é um cutucão na gente, né? Mas a história dos marinheiros termina bem, porque no final eles reconheceram que havia um Deus verdadeiro acima de tudo. Olha que bonito o texto. Então eles pegaram Jonas e lançaram Jonas ao mar, e este se aquietou. Não Jonas, o mar, né? Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor, não mais aos deuses deles.
Eles adoraram Jeová, é a palavra aqui. O Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo votos. Qual é a lição aqui? A lição é que no final eles reconheceram que havia um Deus acima de todas as coisas. Acima até das próprias crenças que eles tinham. Eles começaram a tempestade clamando ao que eles conheciam, aos deuses deles. Mas no final eles reconheceram, opa, tem alguém que está acima daquilo que eu creio. E essa é uma lição para talvez alguns de nós aqui. Precisa chegar um momento na nossa vida, de cada um, em que a gente precisa reconhecer que Deus está acima de todas as coisas. Inclusive daquilo que eu creio. Erradamente às vezes. Deus está acima da minha tradição. Deus está acima da minha opinião. Deus está acima de todas as coisas. Essa é a lição dos marinheiros. Começaram clamando aos seus deuses, mas no final perceberam, puxa vida, isso tudo que eu estava clamando não estava resolvendo nada. Quem resolve mesmo é Deus. Deus é Deus. Foi isso que a gente cantou. Não foi por acaso que a gente cantou. Isso tem que ficar claro na nossa mente. Acima de todas as coisas está o Senhor. Nosso terceiro personagem é o nosso querido amigo Jonas. Não fique bravo com Jonas. Não fique bravo com ele. A gente é muito mais parecido com ele do que a gente gosta de admitir. Então vamos ter paciência com Jonas, porque daqui para frente vai ficar interessante, a partir da semana que vem. Tá? Jonas. Qual é a lição de Jonas? A lição de Jonas é a lição ruim da apatia espiritual. Ou sonolência espiritual. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Isso no começo, tá? Atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, o irmão Jonas, que conhecia o Deus verdadeiro, que tinha a mensagem verdadeira, que sabia a solução para o problema, Jonas tinha descido para o porão, se deitado e dormia profundamente. Que beleza. Essa é a lição ruim, que mostra assim a tragédia que é a sonolência espiritual. E a apatia espiritual na vida de alguém. Alguém pode estar 100% errado. E aparentemente está em paz. Uma falsa paz. Às vezes a pessoa pode estar afundada até o pescoço em coisas erradas. Mas ela está lá, como se nada estivesse acontecendo. Eu me lembro quando eu era criança, tinha uma propaganda, assim, uma campanha contra a hanseníase. E que mostrava assim as pessoas passando a mão perto do fogo e não sentia nada. Né? Furava assim sem querer e não sentia nada. Tentei achar esse comercial, mas é tão antigo que nem tem mais. E essa é a ideia. Essa é a ideia. Como é que estava o barco ali em cima? Estava aquela confusão, né? Corre marinheiro para cá, joga, tira a água, baixa a vela, puxa a corda, joga, corre para o outro lado. Puxa, imagina a confusão no convés do navio. Aquela correria. E Jonas, o portador da verdade, dormindo profundamente. Deixa eu ler o que o pastor David Guzik, ele escreve sobre alguns crentes que sofrem disso. Porque acontece com a gente, não só com Jonas. Crentes que sofrem de sonolência espiritual gostam de se esconder no porão. Ou seja, não são acessíveis. Não são acessíveis. Você tenta chegar na vida da pessoa, tenta se aproximar, mas a pessoa não está acessível. Está no porão. Crentes que sofrem de sonolência espiritual deixam o trabalho para os outros, inclusive o de clamar. Os marinheiros estavam lá tentando salvar o navio e o bonitão lá dormindo. Crentes que sofrem de sonolência espiritual perdem a noção do perigo
O texto diz, no versículo anterior, no 4, que até o navio pensava em despedaçar-se. Ou seja, a coisa estava feia. A coisa estava feia e Jonas não perdeu a noção do perigo. Estava lá dormindo. Está louco, meu. E às vezes a gente vê algumas pessoas se envolvendo com algumas situações na vida, vão se enrolando. Você fala assim, meu, viu? Perdeu a noção do perigo. O barco vai se despedaçar. E a pessoa está lá, numa boa. Crentes que sofrem de sonolência espiritual têm a solução, mas não fazem a menor questão de dividir com os outros. Não custa nada falar da palavra de Deus para alguém. Não custa nada orar por alguém. Não custa nada ajudar alguém. Mas a sonolência espiritual tira tudo isso da gente. Essa é a história de Jonas. Um outro pastor que eu gosto muito escreve assim: o mundo e suas estratégias falharam. Porque eles tentaram ali, mas não funcionou. O mundo e as suas estratégias falharam. E as pessoas estão buscando uma resposta. A igreja e os crentes têm a solução. Têm a resposta. A palavra de Deus tem a resposta para casamento. A palavra de Deus tem a resposta para a vida financeira. Não é que garante que vai ficar rico, mas ela tem bons princípios. A palavra de Deus tem bons princípios para a educação de filhos. A palavra de Deus tem a solução para um bom comportamento profissional, para uma vida ética. As estratégias do mundo falharam, mas a palavra de Deus tem a verdade. Só que se a igreja está dormindo, a confusão no navio continua. Primeira lição de Jonas, apatia espiritual. A segunda lição da vida de Jonas é a incoerência prática. E aqui tem um pouco de ironia de novo. Vocês vão perceber que tem várias ironias no livro de Jonas. Porque os marinheiros, eles jogaram sortes, né? Assim, fizeram um sorteio. Isso naquela época Deus até usava esse método. E a sorte caiu sobre Jonas. E aí eles fizeram um interrogatório para Jonas. Jonas, quem é você? Da onde você vem? O que você está fazendo? Por que você está fugindo? Por que está acontecendo com a gente? Aquele monte de pergunta. E Jonas respondeu. Olha a resposta de Jonas. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Perfeita resposta. Nota 10. Com isso, os marinheiros ficaram mais apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Jonas tinha a teologia correta, mas tinha a prática totalmente errada. E sabe o que isso significa? Significa que não faz a menor diferença você ter a teologia certa e a prática errada. Né? Eu sou adorador do Deus que fez o mar. Quando ele falou essa, posso imaginar a cara dos marinheiros, na hora que ele fala que está fugindo do Deus que fez o mar. Aí ele fala assim, você está louco? Né? Ali está escrito assim de um jeito, o que foi que você fez? Mas na verdade você está louco, meu? Você vai fugir do Deus que fez o mar pelo mar? Além de louco, você é burro. Deve ter sido uma discussão ali bem acalorada, né? Mas a incoerência prática é isso. Ter a doutrina correta e fazer o contrário não resolve nada. Não adianta nada. Todos sofrem de sonolência espiritual? Não. Não. Conheço muitos, e muitos da nossa igreja, que não estão nem um pouco sonolentos espiritual. Estão buscando ao Senhor, estão lendo a palavra de Deus, estão servindo na igreja, estão participando, estão evangelizando, estão se importando com as pessoas. Amém. Glória a Deus por essas pessoas. Não são todos que estão sonolentos, mas pode ser que haja alguém que esteja. E hoje é um dia de despertamento, porque a tempestade sempre piora. A última lição de Jonas é o tratamento de choque. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Eu fico impressionado assim com a sinceridade quase cínica, talvez, de Jonas, né?
Ele sabia tudo direitinho, ele sabia até a solução. Ele falou, peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Ele causa o problema, ele sabe a solução. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Tratamento de choque. Jonas tinha consciência e ele sabia a solução. E a solução não era simples. Dependendo do emaranhado assim que a nossa vida se torna, não vão existir soluções simples. Por isso eu quero repetir o que eu já disse. Talvez a tempestade forte não chegou ainda. E uma das palavras ali da tempestade é furacão. Né? Talvez a tempestade não chegou ainda, mas se você já está vendo as nuvens pretas, vou repetir isso aqui. Muda logo. Porque depois o tratamento vai ter que ser mais radical. E vai ser mais difícil. Vai ser mais sofrido. Mas Jonas sabia a solução. Eu acho interessante ali no versículo 11 que diz que o mar estava cada vez mais agitado. Isso significa que o tempo não resolve os problemas. Enquanto Jonas ficou no barco, o versículo 15 ou 14 também vai dizer que a tempestade só piorou. E essa é a lição. Enquanto Jonas estiver no barco, a tempestade só vai piorar. A gente não sabe o que aconteceu, o que aconteceria se Jonas tivesse continuado. Mas o que o texto está dizendo é que a tempestade foi piorando, e chega uma hora que vai ter que jogar o Jonas do barco. Significa, vai ter que enfrentar o problema. Se você está vivendo um momento de tempestade, vai ter que achar o Jonas e vai ter que jogar ele do barco. Não tem outro jeito. A tempestade só acalmou a hora que o Jonas jogaram o Jonas. Agora, jogar o Jonas do barco não é uma coisa simples, nem fácil, nem agradável. Porque os próprios marinheiros falaram, nossa, mas não tem jeito, eles tentaram remar de volta, não conseguiram. E eles até falaram, Deus, perdoa a gente da gente jogar esse moço aqui, não vai ter jeito, a gente não quer fazer isso. Porque é horrível jogar o Jonas do barco. Na sua vida, talvez você saiba o que é que precisa ser jogado fora. E certas coisas não vão mudar enquanto certas outras coisas não forem jogadas fora. E eu só tenho essa palavra de dizer e de te encorajar. Joga logo. Joga logo. Porque o mar só se acalmou depois que Jonas foi lançado fora. Está sendo radical. Radical. Tem que ser radical. Certas coisas têm que ser radical. O último personagem. Aqui, desculpa. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. A tempestade só piora enquanto Jonas está no barco. Então pegaram Jonas, lançaram ao mar enfurecido. E esse se aquietou. Quer encerrar a tempestade na sua vida? Que você sabe a origem, vai ter que tratar o Jonas. Não tem jeito. Nosso último personagem é Deus. Tempestade, primeiro personagem, os marinheiros, o segundo. Jonas, terceiro e o último, Deus. E as lições que a gente aprende sobre Deus nesse texto de hoje, são as duas palavras que são o tema da nossa série. Graça e soberania. Graça e soberania. Tem muitos detalhes, assim, pequenos e grandes no livro, que mostram que Deus é um Deus de detalhes. E que Deus controla todas as coisas. Primeiro, o livro começa com Deus vendo a maldade de Nínive. Lembra lá no versículo 2? Deus diz assim, Jonas, a maldade de Nínive subiu até mim. Só um Deus soberano vê todas as coisas. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O Senhor escolheu e comissionou Jonas. Ele podia ter escolhido o vizinho do Jonas. Ele escolheu Jonas. Deus é soberano.
Deus provocou a tempestade. O texto diz, ele fez soprar um vento. Estão vendo detalhes que mostram que Deus controla todas as coisas. Deus provocou a tempestade. Depois que Jonas foi lançado fora, o que aconteceu? Deus acalmou a tempestade. Ele começa, ele encerra. E por último, Deus preparou um peixe para preservar a vida de Jonas. Isso aqui nós vamos conversar semana que vem. E aqui muita gente desiste dessa história. E fala, isso aqui é história para boi dormir. Não. Nós vamos ver alguns relatos muito interessantes que a ciência e a história mostram de que isso é perfeitamente possível. Mas isso aqui, todos esses sinais mostram a soberania de Deus nos detalhes e no controle de todas as coisas. E eu queria pegar cada um desse ponto e relacionar com a nossa vida. Deus viu a maldade de Jonas, de Nínive. Deus também conhece a nossa vida. Deus escolheu e deu uma missão para Jonas. Eu e você também temos uma missão. E de pregar o evangelho a toda criatura. Deus provocou uma tempestade para alcançar Jonas. Deus também vai trabalhar conosco. Às vezes, de uma forma mais intensa do que a gente gostaria. Mas é o trabalho de Deus. Ao mesmo tempo, Deus acalmou a tempestade. E Deus aceita a nossa confissão e nos perdoa. E a tempestade, ela dura o tempo exato do tratamento de Deus na nossa vida. Deus não erra nem a hora de começar, nem a hora de terminar a tempestade. É no tempo e na medida certa. E por último, Deus preparou um peixe para preservar o Jonas. Isso aqui é lindo. Eu fui estudar um pouquinho o texto. E essa expressão toda aqui, então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Essa ideia de Deus preparar um peixe, ou de Deus apontar um peixe, a expressão hebraica, eu vou usar aqui para vocês entenderem, é a palavra maná. Maná. Talvez você se lembre o que é o maná no Antigo Testamento. O maná no Antigo Testamento é a provisão de Deus para o povo que estava no deserto. Quando o povo estava no deserto e precisava depender totalmente de Deus, o que aconteceu? A provisão de Deus veio do céu. Como que eles chamaram essa provisão de Deus? Maná. Qual é a palavra usada aqui? Para mostrar que Deus estava cuidando de Jonas. Maná. O que isso mostra para a gente? Soberania. Soberania. Deus começou a tempestade, Deus encerrou a tempestade, e quando Jonas estava achando que era o fim da linha, Deus ainda não tinha terminado. E esse quero começar aqui o tema da semana que vem. O que para nós é o fim da linha, para Deus, muitas vezes, é o primeiro passo da reconstrução. E a gente precisa confiar nisso. Quando Jonas foi lançado do barco, na cabeça dele, certamente ele pensou, ufa, acabou essa confusão. Fim da linha. O que para ele era o fim da linha, Deus entrou com um maná. E a gente pode descansar nisso. Quando você olhar para a sua vida, olhar para frente e não ver mais nada, aí a gente pode olhar para cima que Deus vai providenciar o maná. Deus não erra o tempo, Deus não erra a medida. Essa é a lição de soberania, mas também é a lição da graça de Deus. Porque Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. E essa é a mensagem da graça de Deus. Porque graça é justamente não desistir de quem não merece a graça. Graça é não desistir de quem não merece o nosso amor. Graça é não desistir de quem não merece a nossa consideração e a nossa mensagem. Porque Jonas não merecia, convenhamos. Ele fez de tudo para fugir. Mas Deus não desistiu dele. Porque Deus é um Deus soberano e um Deus de graça. Muitas vezes a gente não merece, muitas vezes não. A gente nunca merece a graça de Deus.
Mas Deus não desiste de nenhum de nós aqui. Às vezes a gente não se sente merecedor. E esse é o melhor sentimento que a gente pode ter mesmo. Porque nós não somos merecedores. Mas Deus cuida de nós pela sua graça. E essa é a história de Jonas. Um Deus soberano e um Deus de graça. E essa pode ser a minha e a sua história também. Eu queria que o pessoal do louvor viesse aqui. E eu queria terminar te convidando a uma reflexão. Pensando em tudo isso que nós falamos. Eu quero te convidar e te desafiar a que você deixe logo o que está errado na sua vida. Você sabe o que talvez precise mudar. E a única palavra que eu tenho para você nesse ponto é: joga logo o Jonas para fora do barco. Ah, mas vai dar muito trabalho. Ah, eu vou passar vergonha. Eu vou ter que me expor. Faça isso. Não resista. Segundo desafio: faça as pazes com Deus, enquanto é tempo. Porque Ele está aberto a te perdoar e a te acolher. Porque Ele acolheu Jonas. Ele providenciou a solução para Jonas. Eu queria terminar te convidando a descansar na graça do Senhor. Não nos nossos méritos, mas na graça do Senhor. A tempestade pode vir, a gente pode sofrer o que for. Deus está cuidando de todas as coisas. Salmo 119, 71 diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os seus caminhos. Então, às vezes, a melhor coisa que Deus pode fazer para nós é mandar uma tempestade. Às vezes vai ser para nos ensinar, às vezes vai ser para nos corrigir. Seja qual for a razão, eu e você precisamos descansar na graça do Senhor. Amém? Porque o amor do Senhor não falha jamais. É isso que nós vamos cantar agora. Eu queria que você ficasse de pé, mas eu queria que você orasse antes da gente cantar e que você colocasse seu coração diante do Senhor e avaliasse mesmo a sua vida. E que você avaliasse a distância que você tem andado, ou de Deus, ou da tempestade, ou da provisão, ou da graça de Deus. Esse é um autoexame que só você pode fazer, e eu queria mesmo te convidar a fazer isso. E que você agradeça e descanse na graça do Senhor.